E aí tem o Lula aí falando uma coisa de PIX que é interessante. Pois é, Reinaldo, é porque esse relatório aí ontem criticaram até o Pix. E o Lula reagiu a essas críticas feitas pelo governo Trump em relação ao Pix. No relatório, o governo americano afirma que o mecanismo de pagamentos, nosso Pix, é prejudicial às operadoras de cartão de crédito. E ao comentar essa alegação, o Lula afirmou durante a cerimônia de entregas do novo PAC lá em Salvador que ninguém vai fazer a gente mudar o Pix. Vamos ver. Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. E ele disse que o PIX distorce o comércio internacional, porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer, para quem quiser nos ouvir, o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender às necessidades de mulheres e homens desse país. Um abraço, queridos. Olha só, eu estou com esse relatório aqui. Rafael, são 531 páginas esse relatório. Porque do jeito que às vezes dá a entender, parece, saiu um relatório sobre o Brasil. Não saiu um relatório sobre o Brasil, saiu um relatório sobre o mundo. Os Estados Unidos e o mundo. O Brasil está lá entre aqui precisamente as páginas 43 e 50. E na página 38 está a referência ao PIX, propriamente. Nas outras, são reclamações de práticas comerciais supostamente injustas e protecionistas que o Brasil adotaria. A mesma reclamação feita lá atrás, quando o Trump determinou ao tal do Jameson Greer, que é o representante do escritório comercial americano, quando ele pediu a abertura de investigação com base na chamada Seção 301, que é justamente das práticas comerciais desleais. Bom, o Brasil acumula déficits com os Estados Unidos e não superávit. Nós somos, dos países da OCDE, nós somos um dos 3 com que eles têm superávit. No resto tudo eles têm déficit. Então, a reclamação não faz o menor sentido. E isso o Brasil foi deixando claro, o Mauro Vieira foi deixando claro, negociando, o Alckmin, que teve um papel importante, em razão dos contratempos criados na economia americana com as sobretaxas, elas caíram, permaneceram aquelas que já havia, né? E hoje você tem uma sobretaxação que atinge apenas 20% do valor que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Né? Mas, nesse tempo, o Trump, com a sua maluquice, até nos fez um bem. Né? Porque o Brasil foi atrás de ganhar outros mercados. E ganhou. Né? Especialmente a carne. Né? A negociação feita com o Vietnã, por exemplo, merece ser estudada, porque o Vietnã é um hub ali na Ásia, e a partir dali o Brasil ganhou o mercado. Então, assim, o Brasil aumentou a sua exportação em vez de diminuir, quando você pega o conjunto. Né? E sim, com os Estados Unidos houve uma redução. Mas a gente sabe que eles depois foram retirando tarifas e aí há um resto aí que eventualmente pode ser retirado. Isso que está aí não tem tanta importância como se diz. Né? Porque é só consequência ainda daquela abertura de investigação sobre práticas desleais determinada pelo Trump lá atrás, com base na Seção 301. Isso está num documento da USTR, que é o Escritório de Representação Comercial, sobre todos os países do mundo, insisto, são 531 páginas, tem 8 para nós.
Mas tem a crítica ao Pix, e o Pix, ele, como diria Camões, só que é invertendo, né? O perigo é maior do que o dano. O que eu quero dizer para eles? Né? Porque no Camões tem o dano maior do que o perigo, né? Quer dizer, ainda pior do que parece. Ali, o que eles têm medo é do perigo, não exatamente do dano. É claro que as empresas de cartão de crédito dos Estados Unidos que operam aqui deixam de ganhar dinheiro com o Pix, assim como os bancos deixaram de ganhar dinheiro. Não ficaram pobres. Não, para de chorar, Rafael. Quando eu falo isso dos bancos, o coração deles já começa a ficar molhado e enxaguado, como diria o Dorico Paraguaçu. Não, eles têm outros mecanismos. Não, pode dizer que o juro é uma maravilha. Né? Mas é claro que eles deixaram de ganhar dinheiro também, porque você imagina, lembra quando a gente passava TED, DOC e não sei o quê, e as taxas? Né? Hoje você vai e passa o Pix, e é gratuito. Né? O que eles têm medo é que isso ganhe. O Pix é tão funcional, é tão correto e que, assim, na operação, tão transparente, e qualquer um pode operar, é fácil, que o mundo deveria se interessar. Aliás, não fosse a pressão de bancos, de operadores de cartão de crédito, né, esse sistema já teria ganhado o mundo. Porque ele é realmente muito funcional e correto, né, e imediato, e fácil de operar. Dá para comprar fruta na esquina com Pix. Então eles têm receio disso e, claro, aparece o Pix ali. Veja, se os Estados Unidos fazem um relatório como esse, ainda que colocando a gente ali, 8 paginetas em 531, mas ataca o Pix, o que você acha que o Lula vai fazer? É tema de campanha eleitoral, né? É tema de campanha eleitoral. Lembre-se que o Lula teve um prejuízo importante reputacional com aquela patoscada, aquela mentira, aquele absurdo do Nicolas Ferreira. Né? Acho que ainda é o vídeo que mais... acho que é o viral o maior da história da internet brasileira. Né? Parabéns ao Nicolas por ter contado uma mentira tão convincente. Né? Deve se orgulhar muito disso. A gente sabe que ali houve um prejuízo importante de reputação do Lula e tal, justamente porque se acusava o governo de querer taxar o Pix, que sempre foi mentira. Hoje o Pix, o ataque ao Pix, desde quando foi enviada a carta do Trump ao Lula, anunciando as sobretaxas, porque na carta ele já anunciava que ele ia pedir ao Jameson Gray para abrir a investigação, com base na seção 301. E uma semana depois, de fato, foi aberta. E o Pix já estava lá. O Pix estava lá, o comércio da 25 de março aqui em São Paulo. Não é? O Pix já estava lá. Então, quem quer taxar o Pix? E o que os Estados Unidos não querem é o Pix gratuito. Quem quer taxar o Pix é aquele que está no campo, são aqueles que estão no campo, então, do trumpismo aqui no Brasil. Ora, bolas. Quem quer taxar o Pix? Evidentemente vai ser matéria de campanha eleitoral. Então, ainda que o documento, eu insisto, seja irrelevante, seja um troço, um levantamento meio burocrático, tá? O fato é que a investigação, de qualquer modo, está aberta. E aí o Lula, então, cabe a ele dizer, não toque no meu Pix. Então, no nosso Pix, não. Eu quero ver. E note que até hoje, Flávio, que vai ser o adversário principal de Lula,
claro. Mas não só ele. Dos que estão disputando a eleição, quantos atacaram as tarifas do Trump? Ninguém. O Caiado atacou? O Zema atacou? Zero. Se fosse o Tarcísio a disputar, não só não atacou, como ainda disse que o Lula tinha que ir lá e ceder alguma coisa ao Trump. Porque a gente conhece o modo como ele sempre quer que alguém ceda alguma coisa. Pediu, recomendou que o Lula começasse a negociar cedendo. Bom, esse tema, e agora com a guerra, ele volta. O Flávio vai brigar com o Trump. O Flávio vai dizer algo hostil ao Trump para preservar nosso PIX? Não. Está querendo dar as terras raras? Por que não poderia dar o PIX? Também, se o Trump pedir. Né? Até porque, diz Eduardo, o Trump é o bedel do parquinho. Qualquer coisa eu vou lá e reclamo para ele. Né? Então, querido, assim são as coisas.